Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 1 a 12. Hã? Ah, tá. Não, mas tá bom. Não, esse aqui tá bom. Tem que fazer um curso para nós entender nas mímicas aí, né? Vamos ler então esse texto, os irmãos acompanham a morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa. Determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Talvez você nunca ouviu uma mensagem, sobre a morte de João Batista, a forma aqui como ele foi morto e a questão de Herodes. E nós queremos pensar hoje sobre esse texto. Eu quero dizer para vocês que eu nunca tinha pregado nesse texto, mas como eu peguei o Evangelho de Mateus e eu quero pregar o Evangelho todo, não tem como pular alguns textos. Mas eu confesso para os irmãos que me surpreendi ao começar a estudar, a pensar, a analisar sobre esse texto, as lições preciosas que nós podemos tirar para as nossas vidas. E o tema que eu quero meditar nessa noite é: a decisão está em suas mãos. Nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos e nós temos que tomar decisões. Uma pessoa falou que o não tomar a decisão já é uma decisão de não decidir, de não tomar a decisão por algo bom. Então, nós decidimos, sempre, continuamente, estamos tomando decisões. Irmãos, a dinastia herodiana, ou a família herodiana, ela é muito complexa, ela é muito complicada, ela tem um histórico muito deplorável. Ela começa 37 antes de Cristo e termina entre 90 a 100 depois de Cristo. São cerca de 130, 140 anos essa dinastia. Então, muitos Herodes passaram por ali. E eu quero só lembrar de 4 que a Bíblia fala sobre eles. Destaca alguma coisa a respeito deles. O primeiro deles foi Herodes o Grande, que começou de 37 até o ano 4 depois de Cristo, que foi o responsável pela matança dos inocentes na época de Jesus. Quando Jesus nasceu, ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Olha que barbaridade que esse homem fez, cometendo ali um grande assassinato, morticínio de muitas crianças inocentes. Herodes Antipas, que é esse que nós estamos diante dele aqui, nesse texto, esse Herodes Antipas, então, é esse que mandou decapitar João Batista, matar João Batista. O terceiro Herodes que a Bíblia menciona é o Agripa, conhecido como rei Agripa, mas é da linhagem dos Herodes, e é aquele que mandou prender Pedro e mandou também matar Tiago, que estava na prisão. E Herodes Agripa II foi aquele que julgou o apóstolo Paulo. São esses 4, e veja que todos eles têm um histórico negativo, macabro, terrível, E essas pessoas, todos os 4, eles tiveram a grande oportunidade também de crer, de tomar uma decisão, e não tomaram.
Todos os 4 conheceram Jesus e a história de Jesus. Conheceram João Batista e os demais apóstolos de Cristo Jesus. Conviveram naquela mesma época, naquele mesmo lugar, e tiveram a oportunidade de tomar uma decisão por Cristo, mas rejeitaram Cristo, perseguiram a Cristo do nascimento, a também os seguidores de Cristo Jesus. Então, interessante que esse rei Agripa II foi aquele que julgou Paulo. Ele diz para Paulo, numa das vezes que ele ouviu o apóstolo Paulo apresentando a sua defesa, contando o seu testemunho, ele diz assim: por pouco me persuades a ser um cristão. Ele estava com o pé na porta do céu para tomar uma decisão de crer em Cristo Jesus, tá? Mas foi por pouco e ele não decidiu. Tão perto, já estava entendendo o evangelho, mas não tomou esta decisão. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreveu um livro, ele fez uma pregação e depois escreveu um livro, Quase Salvo, porém fatalmente perdido. Existem muitos casos na Bíblia, história na Bíblia de pessoas que estiveram tão próximos da salvação, entendendo o evangelho, mas não tomaram uma decisão. Isso serve de alerta para cada um de nós também. Ser quase salvo não é ser salvo. Estar à porta não é fazer parte do lado de dentro. Então nós precisamos tomar uma decisão. Herodes Antipas, que fala o nosso texto aqui, ele também esteve muito próximo da salvação, mas não decidiu. Não tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Cristo e se arrepender dos seus pecados. Quando a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista, diz o versículo 9 aqui, e eu não vou estar citando muitos textos, voltando, os irmãos podem estar ali olhando, diz que entristeceu-se o rei. Ele ficou triste quando aquela moça pediu a cabeça de João Batista. Mas tristeza não é arrependimento. A tristeza que ele sentiu aqui é de remorso, mas não de arrependimento para a confissão do pecado que ele já havia cometido e estava prestes a cometer. Então ele ficou triste por aquela situação. Diz o versículo 20 de Marcos, no capítulo 6, porque Mateus, Marcos e Lucas registram este acontecimento, e ele diz então lá no versículo 20 do capítulo 6, porque Herodes temia o povo, sabendo que João era um homem justo e santo. Ele sabia que aquele homem era um homem de Deus, um profeta, um santo profeta de Deus. E quando ele ouvia João Batista falar, ele ouviu várias vezes João Batista falar, ele ficava perplexo diante das palavras, ouvindo de boa mente. Ainda tinha boa mente. Depois nós vamos ver que ele vai perder isso. Tá? Mas ele de boa mente, ele ouvia, ele gostava das mensagens de João Batista, dos ensinamentos de João Batista, mesmo João Batista estando preso, por causa do pecado que ele acusou, que nós vamos ver, mas ele ia lá para conversar com João Batista, para ouvir as pregações de João Batista, e ele ficava então, diz ali, perplexo com os ensinamentos, com a sabedoria daquele homem, e ouvia de boa mente o que João Batista pregava. Herodes, ele podia ter crido em Cristo Jesus, mas ele não creu em Cristo Jesus, como diz Lucas, capítulo 9, versículo 7. Ele ficou perplexo, achando que o Jesus era o João Batista que havia ressuscitado. E aqui é que nós vamos entrando agora naquela questão. Ele primeiro ouvia João Batista de boa mente, agora a sua mente já o está acusando. Agora ele já está perturbado, ele está perplexo, ele está ali sendo condenado pela sua própria consciência, por causa da embriaguez moral, sensual, profana, contrariando a própria consciência. Ele então manda matar João Batista. Então, meus irmãos, ele que estava à porta de um arrependimento, diante de Jesus, diante da mensagem de João Batista, ele não tomou a sua decisão.
A decisão quanto a crer em Cristo e quanto a aceitar a mensagem de João estavam nas mãos de Herodes, mas ele preferiu a perplexidade diante de Cristo. Ele preferiu a insensatez diante da mensagem de João Batista. E quanto a nós? Qual tem sido a nossa decisão? Nós somos expostos ao Evangelho de Cristo Jesus constantemente. Nós temos ouvido, nós conhecemos, nós sabemos. E qual tem sido a nossa reação diante disso? Qual tem sido a nossa decisão diante disso? A oportunidade que ele teve, nós temos. Não podemos condená-lo por não ter tomado a decisão. Temos que examinar a nós mesmos se não estamos cometendo o mesmo erro que ele cometeu. Então nós precisamos acordar para isso. A oportunidade está sendo dada também a cada um de nós. E está em nossas mãos. E é de nossa responsabilidade tomarmos uma decisão diante do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Nós não podemos ficar indiferentes e achar que depois as coisas vão se resolver. Hoje, diz o escritor aos Hebreus, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O profeta Isaías também diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Então hoje nós ouvimos do Evangelho, qual é a decisão que estamos tomando? A nossa consciência está nos acusando de pecado? Não devemos ficar tomados de remorso, mas de arrependimento para confessar os pecados. Jesus estava à disposição de Herodes. Ele ouviu falar de Jesus, dos feitos de Jesus, mas ele não se dobrou diante de Jesus. Ele teve remorso, foi acusado pela sua consciência, do pecado e do mal que ele havia feito. Então a história de Herodes, ela se assemelha em alguns aspectos à nossa vida também. O pecado pode não ser o mesmo, mas é pecado. E todos nós cometemos pecado e cometemos erros. E a história de Herodes pode nos ajudar a não ir para o mesmo caminho que ele foi. Diz aqui o texto que Herodes, então, ele acabou casando ou se ajuntando com Herodias. Herodes havia se separado e ele, então, agora tem uma cunhada que se separou, então, do irmão dele, que era o Herodes Filipe, para poder ficar com esse Herodes Antipas. Então, olha a confusão dentro da família aí. Esse Herodes o Grande, o primeiro que nós citamos aí, ele teve 10 casamentos. Ele matou algumas das suas mulheres e alguns de seus filhos. Assim era essa família de Herodes. Mas é interessante aqui que, então, ele se separou. Herodias se separa de Filipe, Herodes Filipe, que era irmão de Antipas, e passa a ter, então, um caso com ele. E nessas condições, João Batista acusa o pecado, repreendeu ele dizendo: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Tá? Então, uma coisa que nós devemos lembrar é que o pecado, ele é pecado tanto para os cristãos quanto para os não cristãos. Pecado é pecado para todos, independente se a pessoa crê em Cristo ou não. Pecado é pecado. E aqui João Batista está apontando, acusando Herodes como um grande líder. Falou: não é certo o que você está fazendo, é pecado o que você está fazendo. E isso gerou em Herodias, essa mulher, uma mulher profana, uma mulher, vamos dizer assim, leviana, muito ódio de João Batista. E então o Herodes queria matar João Batista por causa da perturbação que isso causava para ele. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha medo do povo, porque o povo tinha João Batista como um profeta, e ele sabia que João Batista era um homem santo, um homem justo, um homem bom. E ele estava num grande tormento, num grande conflito agora, diante desta situação. Mas, ali mesmo, naquela situação em que ele se encontrava, em que eles estavam, aí, então, diz o texto que no dia do aniversário de Herodes, ele deu uma grande festa, um grande banquete para muitas pessoas importantes.
E nessas festas começava a rolar bebidas e danças e músicas, como nós ouvimos e sabemos nos dias de hoje. Isso foi entorpecendo a mente de Herodes, né? Foi levando ele a se envolver naquela situação, naquele pecado. E no meio dessa festa, dessas orgias, dessas bebedices, dessas glutonarias, entra a filha de Herodias, que era sobrinha do Herodes aqui. E ela entra dançando, com certeza, de forma muito sensual. E isso, então, né, provocou a Herodes, né, aquela carnalidade nele. E ele chama a moça, e ele se encanta por isso, por causa dessa sensualidade. E ele diz para ela, então, você pode pedir o que você quiser. Estou disposto a dar a metade do reino para você. Pode pedir. E ela vai lá e conversa com a mãe dela. Olha, proposta que o Herodes fez. Ela falou, é a hora, é o momento. Imediatamente vai lá e fala para ele, eu quero a cabeça de João Batista aqui, vamos resolver o problema. E ela foi e pediu a cabeça de João Batista. Herodes ficou muito triste, mas não arrependido, né? Ele podia ter resistido, ele podia ter dito não. Mas então, ele viu aqui uma oportunidade também de se livrar, ela viu a oportunidade disso, e então Herodes, diante dos convidados e diante daquela situação, mandou entregar a cabeça de João Batista. E esse episódio o deixou com uma consciência muito atribulada, muito perturbada. Porque, meus irmãos, o pecado que nós cometemos, sendo em sã consciência ou embriaguez, é pecado do mesmo jeito. Um bêbado, um drogado, um que está fora de si, o pecado é pecado. E é condenável todo o pecado. Então, deixou a mente de Herodes atribulada, perturbada. Tanto é que quando ele ouviu sobre Jesus, os 2 primeiros versículos aqui, ele ficou atormentado. Agora João Batista ressuscitou. E agora, o que é que eu vou enfrentar? Vou ter que me explicar. E ele ficou com medo. E o pecado traz isso mesmo. Ele traz um medo, ele traz a insegurança. Quando surge qualquer coisa, será que descobriram? Vocês já passaram por isso? Algum momento que você fez alguma arte, fez alguma coisa, e de repente a mãe, ou em outras circunstâncias mais graves aí, quando de repente alguém toca em alguma coisa, fala assim, será que ele sabe do que eu fiz? Esse era o tipo de sentimento que Herodes estava tendo aqui. Muitas pessoas ouvem muitas vezes uma mensagem, e a mensagem ela pega exatamente num ponto em que a pessoa está em falta. Fala assim, o pastor deve estar sabendo. É por isso que ele está falando isso. É por isso que ele está pregando dessa forma. Mas não é, irmãos, é a nossa consciência. Quando ele ouviu falar dos feitos de Jesus, da pessoa de Jesus, e a consciência o acusou de tal forma que ele diz, é o João Batista que ressuscitou. Como que eu vou me explicar agora diante de toda esta situação? Então Herodes estava com a consciência atribulada, mas não arrependida. E eu quero então fazer aqui algumas aplicações. Como eu já mencionei anteriormente, o pecado, ele é pecado para todos. Qualquer tipo de pecado que é pecado para um cristão, é pecado para o não cristão. Porque todo pecado, ele é contra Deus, independentemente da pessoa, ele é um pecado contra Deus, primeiramente contra Deus. João Batista apontou o pecado de adultério de Herodes e de Herodias. E é claro, também daquela própria moça, mas aqui especialmente de Herodes, mesmo sendo esses profanos, maus, como nós falamos um pouquinho da história deles. Então, todo pecado é abominável diante de Deus, seja de quem for. Lembre disso. Pelo fato de você não crer em Cristo Jesus, não significa que está tudo bem diante de Deus, que o seu pecado não é pecado porque você não conhece ou não tomou uma decisão. Não, pecado é pecado. Então, o cristão, ele não pode achar normal o pecado. Ele não pode pactuar com o pecado. Nós não podemos nos acostumar
com o pecado, mas nós temos que condenar o pecado, abominar o pecado. Então nós temos que tomar muito cuidado com a questão do pecado. Todo pecado, ele entorpece a mente. Veja que Herodes, ele estava ouvindo João Batista de sã consciência, primeiro. Mas depois que ele manda matar João Batista, a sua mente está atribulada. O pecado entorpece a mente. O pecado ele enfraquece a mente. O pecado traz perturbação para a mente da pessoa. Ela tira a sensatez. Então, se você der vazão à carne, se você se voltar ou se envolver em pecados sensuais, imorais, avarentos, egoístas, profanos ou qualquer outro tipo de pecado, você vai perdendo a sensibilidade do que é pecado e da gravidade do pecado e vai se envolvendo então com pessoas más, pessoas interesseiras, você vai entrando em tramas que complicarão a sua vida, vai enveredando para um caminho sem saída. É por isso que nós temos que tomar o cuidado, né, com quem andamos, o que fazemos, o que pensamos, o que ouvimos, o que lemos, porque isso vai encharcando, entorpecendo a nossa mente e vai tirando a sensibilidade. Pode ver que ninguém comete um ato grave se não for algo sendo conduzido gradativamente, porque a mente vai entorpecendo. Então nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Tem um ditado popular que diz assim: diga-me com quem andas, que eu direi quem você é. A influência do meio, ela tem poder sobre a mente da pessoa. Os amigos, as festas, as músicas, não tem problema. Tem coisas que não tem problema, mas ele vai puxando outras que vai gerando problema. Então, nós temos que ter posições definidas. Nós temos que ter posições certas, porque senão nós vamos sendo levados, influenciados. Eu lembro que na época da Lava Jato, estava todo mundo falando, mas desviaram milhões, desviaram bilhões e aquela coisa toda, e condenavam. O Moro falou assim, é só uma questão de oportunidade, porque começa com 25 centavos, e aí pode chegar lá. E é assim mesmo. É por isso que nós temos que corrigir as coisas pequenas, para que não cheguem às grandes. Os pais que não corrigem os filhos, que não educam os filhos, que não estão trazendo os princípios para os filhos, eles vão se arrepender no futuro, porque essa maldade, essa depravação do coração da criança só tende a aumentar se não for corrigido. Por isso a vara que Provérbios fala. A vara é a disciplina. Porque a vara é que vai trabalhar no coração da criança. A criança que está sem correção é a tristeza da mãe amanhã. É a tristeza do pai amanhã, a amargura do pai. Então, meus irmãos, vamos tomando cuidado com essas coisas. Vocês podem ver que muitas vezes a arte da criança, determinadas artes, nem toda arte é pecado, tá? Mas algumas artes, algumas palavras, algumas atitudes da criança é engraçadinho. Mas essa mesma atitude, depois de grande, leva-o para a cadeia, para a desgraça, para um monte de problemas. Então é lá que tem que tratar. É no início das coisas que tem que tratar. Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com esta questão aí, tá? O pecado, ele entorpece a mente. Ele tira a sensibilidade. Daqui a pouco, nós não temos o discernimento claro do que é pecado. E cada um acha que, não, o pecado eu avalio dessa forma. Eu acho, não é o que nós achamos, é o que a palavra de Deus determina. A régua, a medida, né, é estabelecida por Deus e não pelos homens, sobre aquilo que é pecado ou não é pecado. Por isso nós devemos fugir do pecado em todo o tempo. Uma terceira aplicação que podemos fazer aqui é quanto o ambiente. É um fator também que pode nos levar para longe de Deus e da própria sanidade. Ambientes profanos. Eu já citei em partes aqui, né? Mas ambientes sensuais. Vídeos, internet, novelas, Big Brothers da vida. É tudo algo maquinado pelo inimigo para ir nos desviando, para ir nos prendendo,
para ir até mesmo nos acusando. Então, muitas vezes aquela influência com pessoas más, com pessoas que vão influenciar o nosso comportamento, nossos desejos, as nossas decisões. Então nós temos que tomar cuidado com os lugares impróprios, com lugares em que frequentamos. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu posso ir no aniversário ou não? Pode. Não, mas lá vai ter bebida, vai ter festa, vai ter danças, vai ter um monte de imoralidade e tal, músicas profanas, aquela coisa lá toda. Vai lá, cantou parabéns, tá bom, comeu um pedaço de bolo, pode ir embora. Você não precisa permanecer, você não precisa fechar a festa, né? Você pode sair antes. Agora, se dá para evitar, evita. Você não precisa ir em todas as festas também, mas vai até onde deve ir. Um familiar convidou para uma festa, e essa festa não é boa, mas você precisa estar lá, porque é aniversário de um sobrinho, aniversário de um tio. Você vai lá, mas tem um limite para isso. Então nós precisamos tomar consciência, senão você fica lá, no outro dia que você vai estar cantando, não é o cântico de domingo, não. É aquela música que você ouviu 10 vezes lá. Uma música imunda, podre, sensual, que vai encharcar a sua mente. E daqui a pouco, não. Normal. Está todo mundo ouvindo mesmo. Meus irmãos, o cuidado que nós precisamos ter. O que o salmista diz no início do livro dos Salmos, Salmo 1, né, que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É essa atitude que nós devemos ter, porque o meio influencia muito a nossa vida. Tem pessoa que fala: não, eu sou um crente firme, eu sou um crente maduro, eu não vou sofrer. Sofre. Todos nós sofremos influência. Aqui o Herodes, ele sofreu a influência, né, por causa da sensualidade, das músicas, da festa, da bebida, né, e do casamento ilícito que ele tinha, e agora também, né, por causa daquela dança da menina, ele então ficou ali sem saber agora o que fazer, e depois por causa da multidão, das pessoas que estavam ali, das autoridades que ali estavam, ele então acabou tomando a pior das decisões na sua vida. Herodes, quando ele ouviu sobre a pessoa de Jesus, sobre os feitos e a fama de Jesus, ele ficou atormentado pela sua culpa. A consciência acusa dos erros que nós cometemos. E o pior de tudo é quando a nossa mente já não acusa mais. Aí é o problema mais sério ainda. Mas Herodes ainda estava no estágio que ele tinha ainda a possibilidade de arrependimento, porque ainda ele sentia a culpa por aquilo que ele fez. Então, meus irmãos, quando nós estamos diante de Jesus, o santo, bom, reto, salvador, né, nós vemos quem de fato nós somos, o que nós fizemos, né, e somos então confrontados em nossa consciência. Se você quiser se achar bom, olhe só para pecadores pior do que você. Mas se você quer ver o quanto você é mau e pecador e necessita da graça de Deus, olhe não para outra pessoa, mas olhe para Cristo Jesus. Aqui, Herodes, ele estava diante da história de Jesus, de quem era Jesus, o que ele estava fazendo. E diante deste santo Jesus, Herodes foi tocado na sua consciência por aquilo que ele fez. E ele lembrou do grande pecado que ele cometeu, ou dos grandes pecados que ele havia cometido. E agora ele se sente culpado. Agora ele está perplexo diante de toda esta situação. E esses 2 primeiros versículos aqui, meus irmãos, eles vão relatar, associado com os outros evangelhos, eles vão mostrar Herodes nesta condição, né? A sua consciência o acusava. Ele havia temores, traumas, conflitos que estavam assombrando a vida dele. Ele estava diante da oportunidade do arrependimento, mas não há nenhum registro de arrependimento, apenas de remorso, de perplexidade. E perplexidade e remorso não leva ao verdadeiro arrependimento ou à anulação do pecado cometido. Ele não se arrependeu. Ele apenas ficou perplexo. Lembra de Judas e Pedro? Judas, ele traiu Jesus. E diz então o texto que
ele, tomado de remorso, ele entregou o dinheiro e ele foi tirar a própria vida. Pedro negou Jesus vergonhosamente, veementemente ele negou Jesus, e ele então caiu em si. Quando foi tocado pela sua consciência, ao invés de ficar tomado de remorso, ele se arrependeu, ele chorou profundamente, amargamente, pelo erro que ele cometeu. Siga o exemplo de Pedro, não o de Judas, não o de Herodes, mas tome a decisão de se arrepender dos seus pecados. Então, remorso não é arrependimento, perplexidade não gera a conversão. Mente atormentada, confusa e acusatória é sinal de que nós precisamos de arrependimento e conversão. Nós precisamos nos arrepender. Adiar, se esquivar, se explicar, se justificar, não vai cancelar ou não vai perdoar os nossos pecados. Não adianta dizer, mas foi a multidão, foi a influência, foram os amigos, foi não sei o quê. Isso não nos torna justos diante de Deus. Nós precisamos nos arrepender. Mesmo que fomos influenciados, nós somos responsáveis pelas nossas decisões, nós somos responsáveis pelos nossos atos, e nós precisamos acertar a nossa vida diante de Deus. Herodes esteve a um passo do céu, mas decidiu pelo inferno. Talvez você também está tão próximo do céu. É só questão de uma decisão, né? De uma atitude, de crer em Cristo Jesus. Mas talvez você fique adiando, e adiando, e adiando. E isso pode te levar da porta do céu para o fundo dos infernos, para um lugar aonde não volta mais. Então é necessário pensarmos, porque nós precisamos tomar a nossa decisão. Você já tomou a sua decisão? A sua consciência tem acusado de que você de fato é um pecador? Porque se a tua consciência não acusa que você é um pecador, o problema é mais grave ainda. Essa mente já está cauterizada pelo pecado. Está com o coração endurecido. Agora é só mesmo aquele milagre de Deus trocando o coração de pedra por um coração de carne. Mas se você tem sido tocado pelo seu pecado, não fique apenas perplexo. Não fique apenas assustado, mas tome a decisão de crer em Cristo Jesus e de entregar a sua vida a Ele. A decisão de crer em Cristo ou de ignorar a Cristo, ela é sua. Ninguém pode tomar essa decisão por você. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. Eu mesmo. E você é que precisa tomar a sua decisão. Você já tomou? Não vamos nos justificar diante de Deus. Chega lá, Senhor, mas os pastores nenhum prestavam. Senhor, mas não tinha nenhuma igreja boa. Senhor, mas não tem. O único que justifica é Cristo Jesus. Nós precisamos ir a Ele, olhar para Ele. Porque quando nós estamos diante de Jesus, nós somos acusados do pecado. Mas não para que Deus tenha prazer no nosso sofrimento, no tormento da nossa mente. Não. Ele está fazendo isso para nos levar ao arrependimento e à conversão e ao novo nascimento. Então, a Bíblia diz que aquele que crê será salvo, perdoado, purificado. Quem não crê, continua no pecado e continua condenado. Vamos ficar em pé e vamos estar cantando uma parte de um hino e vamos estar, então, orando, recebendo a bênção e nos despedindo da casa do Senhor desse momento de culto. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer a Ti pela oportunidade de, ó Deus, estar aqui nesse momento, nesta hora, podendo cultuar
louvar, bendizer o teu nome, ouvir a tua palavra, ó Deus, ouvir esta exortação e este ensinamento. Ó Deus, desperte o nosso coração. Ó Deus, se a nossa consciência está acusando de pecado, tenha misericórdia de nós e leve-nos, ó Deus, ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira confissão, à verdadeira tomada de decisão para crer em Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua graça e a tua bênção salvadora sobre cada pessoa que aqui está, porque nós sabemos que a única coisa que pode nos justificar, que pode tirar a culpa da nossa consciência, que pode lavar-nos de todo o pecado, de toda a iniquidade, é o sangue de Cristo, é o fato de crermos naquilo que Ele fez em nosso lugar. Portanto, ó Deus, esteja abençoando para que todo aquele que aqui está tome a sua firme decisão de crer em Cristo, de se voltar para Cristo, de andar com Cristo e não se deixar levar pelas influências do meio, mas sim, ó Deus, se voltar para a presença de Cristo e a mensagem de Cristo Jesus. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares, em paz, dê-nos mais uma semana onde possamos testemunhar do Teu amor, resplandecer a luz de Cristo através das nossas vidas, e que esta palavra, Senhor Deus, fique martelando em nossa mente, levando-nos, ó Deus, a fazer um autoexame, ó Deus, contínuo da nossa vida, para que possamos não apenas ter remorso do pecado, não apenas, ó Deus, ficar impactados com o pecado, mas sim, ó Deus, nos arrependermos verdadeiramente e buscar, ó Deus, uma vida de santificação. Assim nós oramos, pedindo a Tua bênção, a Tua graça e o Teu cuidado sobre cada vida de suas famílias aqui representadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Estamos encerrando o culto em oração silenciosa.